Bom dia, irmãos. Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para a semana 4 do nosso alimento diário, que tem por título: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 3. Amém, irmãos? E o título do dia é A Edificação Progressiva da Igreja para a Produção do Exército do Senhor. Ó Senhor Jesus, se o ler com oração, está em Mateus 16:18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que uma igreja edificada, Senhor, ela prevalece, o inferno cai por terra. Senhor, queremos ser pedras em tua obra, Senhor, sendo edificado, edificando tua igreja, Senhor. O Senhor é a base, o Senhor é o alicerce, o Senhor é a rocha onde sua igreja é levantada. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser edificados, queremos edificar. Ó Senhor Jesus, tendo uma igreja vitoriosa. Ó Senhor Jesus, amém. Na mensagem desta semana, nos aprofundaremos nas revelações contidas em Gênesis, capítulo 3, relacionadas à promessa de Deus de prover a solução para o veneno da serpente. Satanás, que foi injetado no ser humano. Além disso, o próprio Deus prometeu que poria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Essa mulher representa Eva, o povo de Deus no Antigo Testamento, e também Maria, pois delas veio a promessa, o descendente da mulher, que é Cristo. No Novo Testamento, essa mulher também representa a mulher universal, de Apocalipse 12. A igreja que está gerando o filho varão, os vencedores, que serão a noiva de Cristo, e o exército do Senhor para lutar a batalha de Armagedon. Junto com ele, esse filho varão vitorioso é o descendente coletivo da mulher, o qual regerá as nações com cetro de ferro e reinará com Cristo e com os escolhidos pelos séculos dos séculos. Nos últimos dias, temos orado, pedindo ao Senhor que abençoe toda a igreja, conduzindo os irmãos a desfrutar de sua presença, da unção e da palavra, para que o Espírito encha os santos de alegria, encorajamento e esperança, a fim de prosseguir nessa jornada pelo vale da sombra da morte, pelo qual passamos agora. O inimigo tem usado a pandemia para nos atacar física e emocionalmente. Além de atacar nossa mente, tem tentado instigar-nos uns contra os outros por meio de discussões. Não podemos permitir que o inimigo encontre brechas para entrar na igreja e causar divisão. Temos de aprender a respeitar as convicções pessoais de cada um, o que cada um crê e o que cada um pratica. Contudo, com relação à administração da igreja, os presbíteros, como sua autoridade, é o que tomam as decisões. Tudo deve ser feito em comunhão. Na igreja não deve haver debates nem discussões, mas sim amor fraterno e cuidado mútuo. Os canais de comunicação virtual com os momentos de comunhão não devem ser usados para propagar notícias sobre a pandemia ou posições políticas, e sim para compartilhar a palavra. Desse modo,
a igreja será guardada e não haverá barreiras ou divisões entre os irmãos. O Senhor Jesus virá buscar a igreja edificada, a qual é uma estrutura coletiva. Ele disse a Pedro: Tu és Pedro, uma pedra, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. A edificação não ocorre por meio de pedras individuais, separadas, mas juntas. Jesus acrescentou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Essa mensagem mostra que todos os dias as portas do Hades estão escancaradas para tragar você. Por isso, você deve ser edificado na igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Individualmente, somos como ovelhas no campo à mercê de lobos e leões, mas quando estamos no meio do rebanho, somos guardados. Na visão da preparação da igreja para a volta do Senhor, primeiramente a igreja é apresentada como o corpo de Cristo, e esse tem de ser edificado. No final do livro de Apocalipse não há menção do corpo de Cristo, pois ele já foi edificado. No final de Apocalipse se menciona a noiva do Cordeiro. Essa também é um aspecto coletivo da igreja que, por fim, será a Nova Jerusalém. A Bíblia apresenta, no primeiro capítulo de Efésios, a revelação da igreja como o corpo de Cristo. E em Éfesos, capítulo 5, temos a revelação mais avançada da igreja, como a noiva de Cristo. Essa noiva se casará nas nuvens com o Senhor, depois do tribunal de Cristo, do arrebatamento da maioria dos crentes e da grande tribulação. Na sequência, a noiva se tornará o exército de Cristo, que descerá dos céus juntamente com ele para lutar na batalha de Armagedon. Nessa batalha, os grupos do exército do inimigo serão derrotados e o anticristo e o falso profeta serão lançados para dentro do lago de fogo. Precisamos perceber que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército vencedor de Cristo são aspectos coletivos da igreja. Por isso, após vários meses de isolamento social, devido à pandemia, o inimigo tenta injetar em nossa cabeça o pensamento de que seria normal se isolar e permanecer em casa lendo a Bíblia e assistindo às reuniões pela televisão, sem participar nem apresentar nossa porção na retomada das reuniões presenciais. Isso é uma estratégia do inimigo a fim de nos isolar. Para ser vencedor é necessário que se pague o preço. A salvação é gratuita. A participação da Nova Jerusalém na eternidade futura também é de graça. Basta haver nascido de novo ao crer no Senhor Jesus. Todavia, a participação no reino requer muito esforço. Jesus nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. No original grego, esse trecho ficaria da seguinte forma: o reino dos céus é tomado por violência. A correnteza do mundo contra você, tentando levá-lo para longe do reino, é muito forte, e para vencê-la é necessário ser violento no espírito. Precisamos ter a mesma atitude daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava fraca, mas reuniu todas as suas forças para tocar na orla das vestes de Jesus. Essa mulher foi violenta e conseguiu romper a multidão e tocar no Senhor. O mundo vem contra nós como uma multidão de torcedores saindo do estádio, com o objetivo de nos impedir de tomar a posse do reino.
Para fazer a transição de volta à normalidade das reuniões presenciais e estar na realidade do reino, devemos ser cautelosos, a fim de evitar a contaminação do vírus, mas ao mesmo tempo precisamos ser violentos no espírito para vencer a correnteza do mundo e as demais estratégias do inimigo. Não podemos negligenciar as reuniões presenciais, como nos alerta esse versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por outro lado, as igrejas devem prosseguir na transmissão virtual das reuniões para alcançar mais pessoas. O Senhor nos deu esse encargo e devemos prosseguir nele, sem contudo negligenciar as reuniões presenciais da igreja. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: o que você entende por ser violento no espírito? Seria algo parecido assim com absoluto. Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, um profissional que seja um mecânico, um vendedor, um funcionário, quando ele é absoluto, quando ele é extremo no que faz, ele é o melhor. Muitas vezes, se for em venda, é falado que ele é um vendedor agressivo, que ele é um vendedor violento. Não seria a condição de bater, e sim porque desempenha o seu trabalho com muito vigor, entende? Com muito vigor. Então, um profissional violento é semelhante a isso aqui. Um profissional agressivo é aquele que desempenha a sua função com extremo vigor. É assim que nos é apresentado, sabe? Mas ainda foi falado muito aqui sobre coletividade. Foi nos apresentado o corpo de Cristo, né? A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como a noiva, o exército de Cristo, o exército vencedor, que vai ali a batalha do Armagedon. Então, a igreja de fato ela é coletiva. No decorrer aqui da palavra, a gente viu aqui alguns exemplos sobre atualidade, né? O que tem acontecido, da gente estar isolado, sem ver as mensagens, e o inimigo usa muitas vezes para confundir os nossos, né, os do Senhor, a pensar que talvez buscar a palavra em sua casa, no conforto do seu lar e tal, que seria muito legal, mas a gente também viu aqui o exemplo, e Paulo falou que não devíamos parar de congregar como era o costume de alguns, não é isso? E sem falar no decorrer aí da leitura, os exemplos que a gente viu sobre coletividade. Louvado seja o Senhor, irmãos, que essa edificação precisa de mim e de você, precisa de cada um de nós. Você imagine uma enorme construção, uma enorme edificação, sem usar o material adequado, né? E o material que o Senhor usa nessa edificação sou eu e você. Amém? De fato e de verdade a cada um de nós, irmãos. A gente viu que a salvação de fato ela é gratuita, né? A participação na Nova Jerusalém também. Basta crer no Senhor, receber o Senhor. Mas quando a gente falou aqui sobre o corpo de Cristo, a noiva, né? E falamos aqui do exército vencedor, Apocalipse ele não faz menção sobre o corpo de Cristo, ele fala sobre a noiva, né? Sobre o exército vencedor. Então, a parte forte, o filho varão ali, já foi gerado. Então, assim, são aqueles que se apoderarão do reino, né? Que, de fato, o Senhor disse que era tomado com esforço. E de onde saiu aqui a questão desse exemplo, né? A salvação fala aqui sobre ser tomado com violência. Essa é a palavra aqui.
sobre ser tomado por violência. O reino dos céus é tomado por violência, irmãos. Ó Senhor Jesus, imagina a correnteza do mundo, né? A questão de um estádio de futebol, saindo ali todos os torcedores, aquela correnteza de pessoas. Então, imagine só, o mundo ele tem a correnteza. Se nós não procurarmos, né, ser mais, não, ser mais ativo, ser aqui de fato até violento, que o violento aqui a gente já entendeu, né, seria como ser absoluto, né, ou usar todo o nosso vigor. Essa é a palavra, em prol das coisas do Senhor. Sobre nosso crescimento, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para se apoderar desse reino? Irmãos, precisamos vigiar, né? Precisamos se preocupar com isso. Buscar mais o Senhor, ter uma atitude diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém.